Outubro de 1976 entrou para a história como um mês gélido, daqueles que cortam a pele como lâminas invisíveis. O vento uivava pelas ruas do isolado complexo científico, nos arredores de Novosibirsk, arrastando folhas secas de bétulas que se acumulavam nos cantos como testemunhas mudas de algo sinistro. O céu, pesado e cinzento, parecia ter engolido o sol para sempre. Na manhã de 12 de outubro, porém, nada indicava que aquele dia se transformaria em um pesadelo. Às 8h30 em ponto, como de costume, a equipe do Instituto de Física Teórica se reuniu no Laboratório 6, para dar início a um experimento crucial. Só faltava uma pessoa, Andrei Mikhailovich Anufriev, o cérebro por trás do projeto. Anufriev não era homem de atrasos. Ele vivia por aquele experimento, lembra Nina Krautsova, então chefe dos técnicos do Instituto, com um tom de voz que ainda carrega a sombra daqueles dias. Nas semanas anteriores, ele praticamente morava no laboratório, obcecado por cada detalhe. Quando o relógio marcou a hora do início e ele não apareceu, um calafrio percorreu a equipe. Algo estava errado. Os protocolos foram seguidos à risca. Nina tentou o telefone de sua residência? Silêncio. Ligou para seu gabinete? Nada. Até que, desesperada, contatou a mãe do cientista em Novosibirsk. A resposta foi um soco no estômago. Não vejo meu filho há dias. Às 9h, Valentina Grigorievna Svetlova, chefe do departamento, não teve escolha a não ser acionar a direção do instituto. Dada a natureza confidencial do trabalho e a gravidade da situação, o diretor, sem perder tempo, acionou os órgãos de segurança. Às 9h15, o tenente-coronel Mikhail Andreevich Kornel recebeu o alerta. Um cientista some à véspera de um experimento classificadíssimo? Isso não era um desaparecimento comum, recorda Kornel, o instinto policial já em alerta máximo. Ao chegar ao endereço de Anufriev na rua Kurchatov, uma sensação de mau pressentimento o dominou. Demasiadas incoerências, telefones mudos, ausência sem aviso, um comportamento completamente atípico para um homem metódico como Anufriev, que Kornel conhecia pessoalmente, sério, pontual, impecável. A porta do apartamento estava trancada por dentro. Nenhuma resposta. Com a ajuda de vizinhos do andar de cima, os agentes verificaram as janelas, todas fechadas. Quando finalmente arrombaram a entrada, Kornel foi o primeiro a adentrar. A cena era perturbadoramente normal. Um casaco pendurado no cabide, um guarda-chuva encostado na parede, chinelos abandonados próximo à porta. Na cozinha, um jantar intocado e uma chaleira elétrica ligada, já seca pelo tempo. Mas foi no escritório que o ar ficou pesado. Tudo estava demais arrumado, demais organizado. Os papéis empilhados com precisão cirúrgica, os livros alinhados nas prateleiras como soldados em formação. Sobre a grande lousa negra, uma imagem que parecia inocente à primeira vista. Anufriev, inclinado sobre um caderno aberto, como se tivesse adormecido durante o trabalho. Mas Kornel, veterano em cenas de crime, notou imediatamente a palidez cadavérica, a expressão facial congelada em um misto de terror e perplexidade. Então, o detalhe que arrepiou a todos, um gravador Mayak 203 sobre a mesa. A fita havia terminado de rodar, o botão de reprodução ainda pressionado. No silêncio do cômodo só se ouvia o chiado branco de uma gravação vazia. Ninguém imaginava, naquele momento, que aquele seria o início de um dos casos mais enigmáticos da criminologia soviética. Um apartamento trancada por dentro, sem sinais de luta, sem causa aparente de morte. E, acima de tudo, o sumiço inexplicável de documentos científicos que, como se descobriria depois, poderiam revolucionar tudo o que se sabia sobre física quântica. Aquilo não era um crime qualquer, admite Kornel anos depois, a memória ainda viva. Havia algo errado. Demais. Por que apagar todas as anotações da lousa? Onde estava a pasta com os relatórios que, segundo os colegas, Anufriev havia levado do instituto na véspera? E o que diabo significava aquela última anotação? No dia seguinte, o legista Viktor Loginov realizou a autópsia. Seu veredito só aprofundou o mistério. Nenhum traço de violência, nenhum veneno, nenhuma ferida. Coração de Anufriev simplesmente parou, como se alguém tivesse desligado um interruptor. A única anomalia? Alterações celulares jamais vistas em 3 décadas de carreira. Era como se seu corpo tivesse sido submetido a algo fora dos limites da ciência, confessaria Loginov em off. Mas o caso tomaria um rumo ainda mais sinistro uma semana depois, quando um
Novo evento no instituto jogaria uma luz sombria sobre tudo. Enquanto isso, os investigadores mergulhavam na vida do falecido, reconstruindo seus últimos dias. Ele mudou radicalmente, conta Nina Krautsova, os olhos perdidos no passado. Sempre foi dedicado, mas naquela fase, era como se estivesse possuído. Deixou de almoçar. No refeitório, passava horas a fio debruçado sobre cálculos. Quando eu levava café, ele nem percebia minha presença. Valentina Svetlova, sua superiora, também notou o comportamento estranho. Ele rompeu com todos os protocolos, revela. O instituto sempre primou pelo trabalho em equipe, mas de repente Anufriev exigiu isolamento total. Veio ao meu gabinete numa quinta-feira por volta das 18 horas, com os olhos brilhando e as mãos trêmulas. Disse que estava à beira de uma descoberta monumental, mas precisava de sigilo absoluto. Inicialmente, ela recusou. As normas de segurança eram rígidas demais para concessões assim. Mas ele insistiu em falar com o diretor. Depois dessa conversa, conseguiram uma autorização impossível, acesso exclusivo ao laboratório sem supervisão. Esse detalhe não passou despercebido por Cornell. Como um pesquisador consegue algo desse nível em um instituto de alta segurança? O que Anufriev disse ao diretor? Para justificar isso? Infelizmente a resposta teria que esperar. O diretor estava em missão oficial em Moscou, e seu retorno demoraria dias. Enquanto isso, outra peça do quebra-cabeça surgiu. Na noite anterior à morte, Anufriev fez várias ligações interurbanas. Eu me lembro direitinho, afirma Maria Stepanovna, a telefonista de plantão com um tremor na voz. Primeiro pediu conexão com Leningrado para o Instituto Físico-Técnico. Falou pouco, mas com uma emoção que até aqui me dá arrepios. Depois, ligou para Moscou, outro instituto. Mas o terceiro pedido, esse me chocou. Às 3 da manhã, pediu para falar com Berlim. Recusei na hora. Ligações internacionais naquele horário eram proibidas. A checagem dessas chamadas revelou uma pista explosiva. A ligação para Leningrado foi atendida pelo professor Gromov, uma lenda na física quântica. Seu depoimento abalou as fundações do caso. Ele me ligou por volta da meia-noite. Relata Gromov, ainda visivelmente abalado. Estava descontrolado, falando atropeladamente. Disse que o experimento havia dado certo, que havia obtido algo impossível. Pedi detalhes, mas de repente ele se calou. Então soltou uma frase que nunca sai da minha cabeça. Viktor Markovichar. Acho que agora entendo por quê. Heisman desapareceu. E a linha caiu. Viktor Markovichar Heisman. O nome ecoou como um trovão. Professor titular do Instituto, especialista em medições quânticas, havia sumido sem deixar vestígios 3 meses antes, durante uma suposta excursão nas montanhas. O caso foi arquivado como acidente, mas o corpo nunca foi encontrado. Cornell solicitou os arquivos de Heisman e descobriu algo estarrecedor. Uma semana antes de desaparecer, ele trabalhava com um dispositivo não identificado, marcado como, nos registros de seu laboratório, uma anotação chamava atenção. Encontrado sobre a mesa, aparelho experimental código 1, função desconhecida. Ao cruzar as datas, Cornell sentiu um calafrio. Heisman vanished em julho. Trabalhando com 18. Anufriev morreu em outubro, deixando uma mensagem críptica sobre coincidência? Ou uma conexão mortal? Heisman me mostrou aquele aparelho uma vez, confessa Nina Krautsova, torcendo nervosamente a barra do jaleco. Parecia uma caixa de rádio antiga, mas cheia de sensores estranhos. Ele disse que aquilo poderia redefinir nossa compreensão da matéria. Sua voz se perde, como se o peso daqueles segredos ainda a oprimisse. Riram-se na época. Heisman adorava frases grandiloquentes e uma semana depois, simplesmente não apareceu para o trabalho. Enquanto isso, de Moscou retornava o diretor do instituto, o acadêmico Zavialov. Seu depoimento adicionou ao caso uma reviravolta inesperada e perturbadora. Sim, Anufriev veio até mim, admitiu Zavialov com a voz rouca de quem carrega segredos há décadas. Pediu acesso à laboratória sub-2. Seus cálculos contrariavam todas as leis conhecidas da física. Achei que fosse um erro de medição. Insisti em verificações. E sabe o que há de mais estranho? Seus dedos tamborilavam sobre a mesa como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade estática. Quando repetimos o experimento, os instrumentos registraram. Aqui, ele se calou. Mas aquelas palavras, ou melhor, a forma como as pronunciou, foram suficientes para fazer o sangue de Cornell gelar.
Interesses de Estado. Murmurou o acadêmico, como se o termo fosse um fecho hérmico para uma caixa. Pandora. Foi o bastante para que Cornell exigisse acesso aos arquivos ultrasecretos do Instituto. Entre pilhas de documentos classificados como absolutamente confidencial, uma pasta fina, marcada apenas com as letras, revelou a verdade. A série D. Dispositivo era desenvolvida no Instituto desde o início dos anos 70. Oficialmente, tratava-se de pesquisas em campos quânticos, daí a sigla. Mas o real objetivo, muito mais ambicioso. Eu supervisionava esse projeto desde o começo, confessou Zavialov relutante. Durante um segundo interrogatório, seus olhos evitavam os de Cornell, como se o próprio ar tremesse com o peso da confissão. Tentávamos criar um tipo fundamentalmente novo de instrumento de medição. Algo como um detector de estados paralelos da matéria. Soava como ficção científica, ele sabia. Mas os cálculos teóricos mostravam que era possível. Heisman foi o primeiro a conseguir um protótipo funcional. O 1.8 exibia resultados bizarros, registrava oscilações inexplicáveis na estrutura do espaço. A maioria dos cientistas atribuía a falhas de calibração. Heisman jurava que não, que o aparelho funcionava exatamente como deveria. Até que, durante um experimento, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. O dispositivo começou a captar. Como explicar? A voz de Zavialon falhou. Sinais de objetos que não estavam no laboratório. Assinaturas fantasmagóricas de coisas e até de pessoas que não estavam presentes. Heisman, segundo ele, estava eufórico. Dizia que havíamos criado, sem querer, um detector de realidades paralelas. Cornell ouviu tudo isso tentando manter um ceticismo profissional, mas as próximas palavras do diretor o deixaram paralisado. Eu vi, na laboratório, a mim mesmo. Meu, dupla. Horas depois, o 1.8 desapareceu. Sem explicação. As anotações no diário pessoal de Anofriev, recuperadas póstumamente, eram ainda mais aterradoras. Em sua última entrada datada do dia de sua morte, palavras rabiscadas com uma caligrafia trêmula quase irreconhecível. Entendi o que aconteceu com o professor. Funciona melhor que as versões anteriores. Demais. Eles estão todos aqui. Eu os vejo. E eles me veem. O diário terminava ali, abruptamente. E então surgiu o próximo mistério. Onde estava o 1.9? Na inspeção do apartamento de Anofriev, nada. Na laboratório, idem. Colegas juravam tê-lo visto na véspera. Uma caixa metálica pequena com antenas e sensores. Depois de sua morte? Como se tivesse se dissolvido no ar. Reviramos cada canto deste instituto, relatou o Major Tarasov, da segurança do Estado, com uma frustração visível. Todos os cofres, todos os depósitos. Nada. Rastreamos cada movimento de Anofriev na última semana. Ele não poderia ter levado o dispositivo para fora de uma zona de segurança sem ser notado. O caso havia chegado a um beco sem saída. 2 desaparecimentos, uma morte. 0 respostas lógicas. Mas o mais inquietante veio um mês depois. Ao organizar os arquivos de Anofriev, encontraram uma fotografia antiga do Departamento Científico, datada de 1964. Entre os funcionários, um rosto se destacava, um homem idêntico a Anofriev. Impossível. Na época, Andrei Mikhailovich ainda era estudante. Não poderia estar ali. Em 30 anos de serviço, aprendi a encontrar explicações até para os casos mais estranhos, admitiu Tarasov, anos depois, em um relatório não oficial. Mas aqui a lógica falha. Sua voz sumia como se o próprio ar da sala se tornasse denso. Às vezes, tenho a sensação de que esbarramos em algo que está além do nosso entendimento. Algo que a ciência ainda não está pronta para nomear. O caso Anofriev foi arquivado como insuficiência cardíaca. Os desaparecimentos dos dispositivos, falta de controle de equipamentos classificados. A fotografia? Apenas anexada aos autos sem maiores investigações. Até que em 1998, durante reformas no prédio antigo do Instituto, operários encontraram algo na chave de ventilação, uma pequena caixa metálica. O objeto foi parar no museu do Instituto, coberto de poeira por mais de uma década, até que um jovem físico notou uma inscrição na lateral. A perícia confirmou, não era um 9, mas um protótipo antigo. Dentro, entre esquemas e componentes, um pedaço de papel amarelado com a letra de Heisman. Se está lendo isto, o experimento deu certo. Eu os vi, todos eles. Outras versões de nós mesmos.
realidades infinitas existindo simultaneamente. Anufriev tinha razão. Não devemos olhar tão fundo no mundo quântico. Algumas portas é melhor manter fechadas. Em 2012, um grupo de físicos teóricos de Novosibirsk publicou um artigo sobre a possibilidade de universos paralelos. Na bibliografia citavam um trabalho não publicado de Anufriev, datado de outubro de 1976. O original? Nunca encontrado. Um ano depois, em uma conferência de física quântica em Berlim, um palestrante exibiu uma foto antiga da delegação científica soviética, tirada em 1965. No fundo, entre outros pesquisadores, dois rostos se destacavam. Um lembrava Heisman, outro Anufriev. A imagem gerou debates acalorados, até que misteriosamente desapareceu dos arquivos da conferência. Em 2019, o instituto foi desmantelado, o prédio demolido. No lugar, ergueu-se um moderno complexo residencial. Mas moradores juram, às vezes à noite, as luzes do quarto andar, ainda desocupado, acendem sozinhas. E a zeladora Alevtina insiste que já viu mais de uma vez um homem idoso com uma pasta de documentos subindo as escadas. Seu rosto, ela diz, lhe parece estranhamente familiar. O participante Semen Kryukov foi o primeiro a notar a ausência de Arina Korchagina em seu turno no armazém. Estranho. Em 3 anos ela nunca havia faltado. Quando a colega não conseguiu contatá-la, Kryukov subiu as escadas da Khrushchevka com um pressentimento ruim, ajustando nervosamente a coldre da pistola. A porta do apartamento de Arina estava trancada. Nenhum cheiro de comida queimada, nenhum som. Não a vejo desde ontem, disse a vizinha, uma mulher de rosto severo envolta em um ralo de dormitório. À noite, ela saiu como sempre para o clube de dança. Talvez tenha conhecido alguém. 2 dias de buscas. Ninguém a viu. Nenhum rastro. Até que no 4º dia, um velho apanhador de cogumelos encontrou algo além dos montes de rejeito da mina. Abandonada, entre folhas murchas, o corpo de Arina, vestida com um vestido escuro e fechado, que ninguém a tinha visto usar antes, as mãos cruzadas sobre o peito, o rosto sereno, quase em paz, como se ela simplesmente tivesse. Como se tivesse apenas adormecido, repetiu o velho apanhador de cogumelos. A voz trêmula cortando o ar gelado da sala de interrogatório. Tão pálida, tão quieta. Achei que fosse só um descanso. O capitão Savely Gorunov, com 20 anos de serviço nas costas, nunca havia visto algo assim. Nenhum sinal de luta. Nenhuma marca de violência. Até a terra ao redor do corpo parecia alisada com esmero, como se alguém tivesse preparado o cenário para uma fotografia cuidadosamente encenada. Mas o horror não terminaria ali. 1 hora depois do achado, a central de plantão recebeu um chamado urgente na mina número 3, a jovem topógrafa Valentina Isotova não havia retornado da turno noturno. Por mais de 1 semana, equipes vasculharam as galerias abandonadas. Reviraram cada construção deserta. O silêncio que se seguiu foi opressor, como se o próprio ar do povoado retivesse a respiração, aguardando o próximo golpe. E então, entre murmúrios abafados e teorias contraditórias, uma voz se destacou. Eu vi ela naquela noite, perto do Clube dos Mineiros. Insistia Zinaida Petrovna, a bilheteira do Shakhtar, pela 3ª vez perante os investigadores. Estava com um vestido novo, azul escuro, linda demais. Meia hora depois, sumiu. Pensei que tinha ido embora. O vestido foi encontrado no armário de Valentina. O mesmo vestido azul escuro. E como Arina, ela também fora revestida por mãos desconhecidas. Essa coincidência não saía da cabeça de Gorunov. Ele passava horas analisando as fotos dos corpos, cada prega da roupa, cada detalhe, buscando uma pista, um padrão. Até que na véspera do Ano Novo, Valentina foi encontrada no velho canteiro de mineração, coberta por uma camada de neve fresca. O mesmo ritual macabro. Vestido preto, feições serenas, cabelos meticulosamente arrumados, como se preparada para um último adeus. Ele trata elas com uma reverência doentia, observou o legista Arkady Semyonovich, examinando as unhas pintadas. Póstumamente. Até na morte, quer que sejam perfeitas. Naquela mesma noite, um telefonema da região trouxe uma notícia que gelou sangue. Em 1 semana, o experiente investigador Ignat Pavlovich Kozedub chegaria a Severny Shakht para assumir o caso. Enquanto isso, uma terceira jovem desaparecia. Do lado de fora do jipe oficial, as pinheiras cobertas de neve desfilavam em um ritmo hipnótico. Kozedub observava a paisagem monótona,
revisando mentalmente cada detalhe do dossiê. 20 anos de investigações lhe ensinaram uma coisa: a primeira impressão pode enganar, mas nunca deve ser ignorada. E Severny Shakti o recebeu com um silêncio sepulcral. Nenhum riso de criança nas ruas. Nenhuma mulher junto aos mercados. Apenas o fumo das chaminés e as silhuetas cansadas dos mineiros voltando do turno. A terceira foi encontrada ontem, murmurou Gorunov, servindo chá forte em copos grossos. Lyudmila Ermakova, 24 anos, bibliotecária. Mesma encenação. Vestido escuro, nenhuma marca de resistência. Kozedub abriu a pasta. 3 rostos jovens o encaram das fotos em preto e branco, diferentes em traços, mas unidos por algo intangível, todas solteiras. Arina era divorciada, as outras 2 nem chegaram a casar. Uma delas tinha noivo em Novokuznet. O investigador franziu o senho. Detalhes como esses tornavam as vítimas reais demais. E ele precisava de frio cálculo para caçar o assassino. Os locais dos crimes variavam, mas havia um fio condutor. Cada corpo era deixado perto de uma lenda mineira. Arina, junto aos rejeitos da mina, onde se dizia viver o espírito de um garimpeiro morto. Valentina, no canteiro onde os trabalhadores jogavam moedas por sorte. Lyudmila, perto de uma galeria desabada em 1943, onde dezenas haviam perdido a vida. E o serviço funerário? Indagou Kozedub fitando Gorunov pela primeira vez. Alguém aqui entende de preparativos fúnebres? Temos um só, respondeu o capitão, retirando um processo amarelado do cofre. 3 funcionários, o diretor Studinel, um carpinteiro e um servente. Todos foram verificados após o primeiro assassinato. Nada suspeito. Quero falar com eles pessoalmente. Kozedub levantou-se determinando, e me traga os dossiês de todos os funcionários do clube Shaktior. Alguém viu com quem essas moças saíram. O caminho até o cemitério foi feito em silêncio, o vento janeiro congelando até as palavras. O velho portão rangeu ao se abrir, e corvos grasnaram como presságio. Boris Mikhailovich Studinel, um homem de 50 e poucos anos com os cabelos raros penteados para o lado, falava em voz baixa como se temesse perturbar os mortos. Sim, foi terrível. Nós as enterramos, tão jovens, tão bonitas. Uma pausa. Especialmente Lyudosha. Ela vinha aqui com frequência. Com que frequência? Kozedub tensionou-se. Uma vez por mês, mais ou menos. Trazia flores para a mãe mesmo no inverno. Dizia que a mãe amava cravos. Algo naquelas palavras o incomodou. Mas o quê? Ainda não conseguia definir. À noite, revirando documentos no gabinete improvisado, um detalhe saltou aos olhos. Os 3 assassinatos ocorreram em dias de pagamento nas minas, quando o povoado inteiro se entregava à bebida, quando as ruas fervilhavam de homens embriagados, o cenário perfeito para um predador se misturar às sombras. Um telefonema interrompeu seus pensamentos. Marina Sokolova, balconista da loja de utilidades, não voltou para casa após a 7ª feira de pagamento. E naquela noite, na mina número 2, os salários haviam sido distribuídos. Kozedub sabia, se o padrão se repetisse, tinham menos de 48 horas. Depois, outro corpo apareceria, e mais uma vez sem pistas. Na delegacia, a luz amarela da lâmpada projetava sombras alongadas sobre as paredes descascadas. Pela 3ª vez, ele relia os depoimentos. Algo escapava. Algo crucial. Foi então que o jovem tenente Sorokin entrou segurando um relatório. Interrogamos todos na loja de utilidades. Nada de anormal, mas a balconista Kládia Stepanovna lembrou de um detalhe estranho. Pouco antes de fechar, um homem comprou fita para um arranjo fúnebre. E Kozedub ergueu os olhos gelado. Não há velórios marcados para os próximos dias. Verificamos tudo. O investigador largou a pasta. Descreva-o. Aí está o problema. Ela não lembra de nada. Só da voz, baixa e insinuante. Kozedub aproximou-se da janela. Lá fora, a neve turvava os postes de luz, transformando-os em manchas difusas. Consiga tudo sobre Studinel, onde trabalhou antes, família, conexões. E levante casos de mortes suspeitas de mulheres. Nos últimos 15 anos, num raio de 300 quilômetros. Principalmente os não resolvidos. Quando Sorokin saiu, Kozedub puxou as fotos dos corpos. Algo as unia além do óbvio. E ao amanhecer, o dossiê de Studinel chegou. Antes de Severny Shakti, ele morava em Procópias. Trabalhava em um serviço funerário. Viúvo é a esposa, Pelageia, 27 anos, professora, morreu 15 anos atrás.
Acidente, caiu de um penhasco durante um passeio. O caso foi arquivado. Rápido. Testemunhas confirmaram que ela estava sozinha. Kozedub folheou as páginas amareladas até encontrar a foto do corpo. Vestido escuro. Mãos cruzadas sobre o peito. Cabelos arrumados. Interessante demais para ser coincidência, murmurou, estendendo a mão para o telefone. Sorokin, verifique. Houve casos semelhantes em Procópias na época. As 3 horas seguintes seriam decisivas. Os arquivos antigos tremiam nas mãos de Sorokin enquanto as páginas revelavam um padrão sinistro. Não era alívio o que crescia no ar da sala, mas uma tensão sufocante. Nos 12 meses que antecederam a morte da esposa de Studnen, 2 jovens haviam desaparecido em Procópias. Ambas encontradas mortas. Ambas dispostas como se dormissem, os casos engavetados sem respostas. Tovarishka maior. Sorokin irrompeu ofegante, a voz cortando o silêncio como uma lâmina. Lá no clube Chakatior, acharam pegadas. E um gorro. Seu dedo trêmulo apontou para a foto estendida sobre a mesa. Kozedub ergueu-se de um salto. O gorro era dela. A vizinha de Sokolova o reconheceu sem hesitar. Na rua, a neve fresca já quase apagava os rastros, mas o especialista conseguirá registrar 2 séries de passos, um feminino, outro masculino, desaparecendo em direção ao velho Terricon, onde a trilha se perdia entre árvores raquíticas. Uma única estrada estreita coberta de neve serpenteava até o local. Era ali, naquele labirinto de construções abandonadas, que Studnen poderia estar com sua nova vítima. À entrada da galeria, sussurrou Goriunov, os olhos fixos no mapa improvisado. Antigamente usavam para transportar carvão. Há 10 anos está fechada. Kozedub estreitou os olhos. A abertura da mina mal se distinguia na escuridão. Apenas restos de vigas de metal marcando onde outrora a entrada fora selada. Mas a neve junto ao umbral estava pisoteada. E no pó branco marcas recentes. Dentro, o ar pesava com o cheiro de umidade e carvão. O feixe da lanterna cortava a escuridão, revelando trilhos enferrujados, dormentes apodrecidos. A algum lugar, gotas d'água caíam, ecoando como marteladas no vazio. O grupo avançava devagar, cada passo calculado, cada sombra inspecionada. Um caminho, murmurou Kozedub, sem bifurcações. Até que na curva, algo brilhou no chão. Uma luva feminina. Direita. 50 metros adiante, o túnel se abria em um salão improvisado, antigo depósito de carvão. O que antes abrigara uma talha, agora exibia apenas um esqueleto de ferro, corroído. E ao lado, a lanterna de Kozedub congelou sobre a cena. Marina Sokolova jazia sobre tábuas podres, vestida com um vestido escuro, as mãos cruzadas sobre o peito. Ao redor, ramos de abeto dispostos com precisão cirúrgica. Sobre ela, uma figura encurvada em um telogreica surrado, as mãos ainda ajustando as pregas do tecido. Rukiverke! O grito de Kozedub ricocheteou nas paredes. Studnen endireitou-se lentamente como se acordasse de um sonho. Na luz fraca, seu rosto era uma máscara de cera. Ela está dormindo, sussurrou, sem se virar para os milicianos que o cercavam. Não façam barulho. Vocês vão acordá-la. Afaste-se. A voz de Kozedub cortou o ar, seca, sem emoção. Mãos na cabeça. Studnen não obedeceu. Seus dedos ainda acariciavam o vestido de Marina, como se corrigisse a última imperfeição. Elas queriam ir embora. Sua voz foi ficando mais baixa, como se falasse consigo. Mesmo. Todas. Como Pelageia. Ela também queria Moscou. Dizia que aqui não. Havia ar, que as pessoas eram mortas por dentro. Eu não pude permitir. Marina mexeu-se fracamente. Viva! Studnen arremessou-se para frente, mas Kozedub foi mais rápido. O movimento brusco, o som metálico das algemas. Fechando-se. Agora Studnen gritava, os olhos arregalados. Eu a salvei. Da sujeira, da podridão. Eu lhes dei paz eterna. Levarão-no para fora, sob as luzes azuis piscantes das viaturas. Ao longe, a sirene da ambulância cortava a noite. Kozedub permaneceu na galeria, observando os médicos trabalharem sobre Marina. No chão, um embrulho, uma seringa, um frasco de sedativos. As cápsulas espalhadas brilhavam como pérolas na luz da lanterna. Tovarishka maior. A voz de Sorokin o trouxe de volta. No apartamento dele. Uma sala inteira. Fotos. Todas elas. Pelageia. As de Procópias. Diários. Recortes. De jornal. 15 anos de obsessão comprimidos em 10 cadernos surrados.
No gabinete do investigador, a fumaça dos cigarros turvava o ar. Kozedub girava uma papyrus não acesa entre os dedos, os olhos fixos nas páginas abertas. A caligrafia miúda, as datas meticulosas. 25 de abril de 1962, leu em voz alta. Hoje Pelageia disse que vai embora. Ria de mim. Disse que não entendo nada da vida, que este lugar está morto, a cidade, as pessoas. Ela queria viver. Virou a página. 2 de maio. Agora ela está tranquila. Fiz tudo certo. Deitei a bonita, como ela gostava, naquele vestido escuro que lhe caía tão bem. Ninguém entendeu. Acharam que foi um acidente. Idiotas. Goril nos balançou a cabeça, incrédulo. Trabalhou conosco. Assinou atestados de óbito. Falou com as famílias. Quem imaginaria? Batidas na porta. Um oficial entrou com os resultados da perícia. Mesma caligrafia. Mesmos traços de sedativos, mesmas poses, mesmas roupas. E então, após um silêncio carregado, Kozedub murmurou. Ele esperou. Preparou-se. Mudou-se para onde ninguém o conhecia. E começou de novo. O julgamento de Boris Studnen durou 3 dias. Na gaiola permanecia impecável, o cabelo cuidadosamente penteado para o lado, os olhos perdidos em algum ponto além das paredes. Falava pouco, apenas quando interrogado, repetindo como um mantra. Não matei ninguém. Eu a salvei. A perícia o declarou são. 10 anos de planejamento meticuloso. 3 vítimas em Procópias, 3 nas Minas do Norte. E a tentativa de assassinato de Marina Sokolova. Crimes cometidos com crueldade excepcional, demonstrando cinismo sem limites. Disse o veredicto. Quando o juiz pronunciou pena capital, um músculo tremeu no canto da boca de Studnen. Nada mais. Um mês depois, o caso foi arquivado. Centenas de páginas de depoimentos e diários. A história de um homem para quem a morte era a única forma de reter o que considerava seu. As Minas do Norte voltaram à vida. No clube Chacatior, a música tocava novamente. Às noites, moças apareciam nas ruas ao anoitecer. O tempo, como sempre, cicatrizava as feridas. Só no cemitério, num canto distante, 7 lápides lembravam a loucura de um homem. Sua única culpa? Quererem viver.